Olá, meu querido, minha querida, caríssimos e caríssimas, sou eu mais uma vez aqui, Michael Douglas, falando para você agora da filosofia platônica. Vamos começar então falando um pouco sobre esse filósofo denominado Platão. O nome real desse filósofo não é Platão. Platão é um apelido dado devido à postura física dele. Platão era largo. Daí vem a palavra platos, que significa largo, plateia. Desta maneira, o nome Platão é dado ao filósofo e você só conhece ele por isso, mas o verdadeiro nome dele é Aristócles. Cuidado, não é Aristóteles, é Aristócles. E o que é que nós podemos entender um pouco sobre o contexto histórico que esse filósofo existiu? Não tem como pensar a filosofia sem um contexto histórico, né? Pois bem, dentro da vida de Platão, que é um cidadão ateniense discípulo de Sócrates, salientamos que é o maior dentre eles, por causa da importância que Platão tem, ele é filho daquelas grandes famílias que antes governavam Atenas. Ele é descendente do grande legislador Solon. Então Platão teve uma educação muito esmerada. Como assim? Ele foi dedicado à música, à arte da batalha, à política, participante da nova Areté. Teve uma educação elitizada, como nós podemos falar hoje. Platão, ele vai perceber dentro da sua vida, na sua juventude, o declínio de Atenas com a perda na guerra do Peloponeso. Ele começa a sentir ali nas bases dele a mudança do sistema político de Atenas. Ele consegue contemplar a ruína e depois a tomada do poder da cidade de Atenas. Então Platão é um filósofo que, sendo discípulo de Sócrates, inicia pensando aquilo que Sócrates pensava. Como trazer uma verdade universal para gerir uma boa política aqui na cidade de Atenas. Só que Platão segue para outro lado, para outro caminho. Seguindo a linha do filósofo Sócrates, ele desenvolve um outro raciocínio. Então você vai ver ali Platão, no século IV a.C., diante da quebra de Atenas e da iminente chegada de Alexandre o Grande tomando todo o Ocidente, você vê um Platão rompendo com a política tradicional. Você vê Platão totalmente voltado a uma realidade mais, como nós chamamos na filosofia, abstrata. Então, diante disso, nós vamos começar a entender por que, no nosso livro, Platão é considerado o criador da metafísica. Platão, ele vai desenvolver sua filosofia fugindo deste mundo. Como assim fugindo desse mundo? Pensar o verdadeiro, ser feliz, fazer política autêntica é sair dessa realidade para ele. Esta outra realidade é quem faz Platão ser conhecido como o pai da metafísica. Esta outra realidade, que nós podemos de uma primeira forma chamar de realidade suprassensível, porque está além dessa, nós vamos pensá-la como a detentora de todas as verdades. E aqui entra a questão socrática do inatismo. O inatismo é a teoria que acredita que todas as verdades já estão presentes em nossa alma. Portanto, não é conhecer, é recordar. Desta forma, o inatismo acredita que dentro de nós existem ideias inatas, e essas ideias inatas remetem-se a todas as verdades de todas as coisas do mundo. Então, isso que eu olho, isso que eu toco, isso que eu ouço, é o que para Platão? Uma mera aparência. E a prova dele para dizer isso é que os sentidos, como Parmênides lá nos pré-socráticos já dizia, enganam. Os sentidos nos propiciam confusões. É só você pensar em alguns exemplos de como nós ouvimos um barulho e cada um de nós dá uma opinião diferente. Nós sentimos uma pancada no corpo
e cada um sente a dor de uma maneira diferente. Essa lógica para Platão remete à aparência deste mundo que nós vivemos. Em outras palavras, nós vivemos diante de cópias. Este mundo é uma cópia. Cópia de quê? Aqui nós vamos relembrar Sócrates para pensar na inovação de Platão. Sócrates dizia que a nossa alma já possuía todas as verdades. Ok. Platão diz, como essa alma aprendeu tudo isso? Como a nossa alma aprendeu essas coisas desse mundo, se antes não vivia nesse mundo? A conclusão de Platão é justamente essa outra realidade. Por isso ele é considerado pai da metafísica. Ele é pai da metafísica porque ele acredita numa existência de uma realidade além dessa que nós vivemos. Então vamos traduzir a palavra metafísica para você entender o que eu estou dizendo. Meta, mas physis. Metaphysis. Meta significa além de, depois de, e physis, lá dos pré-socráticos, natureza. Metafísica, então, é o além da natureza, o depois da natureza. Isso é literalmente a filosofia platônica. O que é verdadeiro? Essas ideias inatas habitam em mim porque antes eu as contemplei, não com os olhos do meu corpo, mas com minha alma. Então existe um mundo perfeito, além desse, que ele vai chamar de mundo inteligível. E esse mundo que nós vivemos, que é da esfera dos sentidos, nós vamos chamar de mundo sensível. Então, para Platão, conhecer é se fazer realidade inteligível neste mundo. Conhecer é sair da realidade sensível e galgar um caminho para a realidade inteligível. Para Platão, conhecer está em recorrer às verdades da alma. Nasce aqui mais uma teoria em concomitância com o inatismo, a teoria da reminiscência platônica. Conhecer é recordar. Todas as vezes que nós usamos os nossos sentidos para criar algo, para descobrir algo, Platão diz que apenas criamos mais cópias. Como é que nós chegamos a essa conclusão? E como este mundo de cópias surgiu? Será que foi o próprio mundo inteligível que criou esse mundo de cópias? Não. Platão acredita num Deus artífice, um poeta, um artista, que ele vai chamar de demiurgo universal, como se fosse um grande arquiteto do universo. Esse demiurgo universal, partícipe desta realidade inteligível, como todas as verdades e a nossa alma, olhou para aquela perfeição e desejou copiá-la. No momento que esse demiurgo copia o mundo inteligível, o que é que nasce para nós? Este mundo sensível. Então essa dualidade que Platão vai desenvolver vai render muito ainda o grande dualismo platônico. Aquilo que está acima, aquilo que está abaixo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é falso, aquilo que é doxa e aquilo que é episteme. Então, para entender isso aqui em Platão, para continuar entendendo, porque eu acho que você está entendendo, sim, um exemplo bom para nós fazermos a comparação aqui é você pensar, por exemplo, no céu. Santo Agostinho de Hipona, lá na Idade Média, que vamos trabalhar também, ele dizia, seguindo a lógica de Platão, que vivemos numa cidade que ele chamou de cidade dos homens, imperfeita, onde os homens criam suas próprias leis, onde não existe paz, onde não existe Deus. Mas estamos galgando, estamos caminhando para a cidade de Deus, onde a lei é o próprio Deus, perfeito, eterno e imutável.
Esse é Agostinho, vamos trabalhar isso. Agora volta para Platão. Uma briga política como aqui nos moldes do Brasil, ok? Pois bem, o terceiro grau para Platão é justamente o conhecimento matemático, abstrato, teórico. Você usa os números para tudo, mas os números em si parecem que não são, digamos assim, práticos. Os números servem para somar, para diminuir, para fazer cálculos, mas os números em si são abstratos. Como é que ele pode dizer isso? Pensa aqui comigo. Nós podemos escrever os números em qualquer lugar, de qualquer forma. Algarismo romano, na nossa linguagem. Mas será que não existe uma grande referência de onde nós pensamos esses números? É assim que Platão pensa. O número em si não é uma representação. O número, ele é algo, é uma coisa, é essência, como nossa alma. Então, para Platão, viver de acordo com essa abstração que é o número, pensar o mundo de acordo com essa abstração, já é entrar na questão inteligível, já é entrar na realidade inteligível. Mas isso ainda não é o fim.
nós temos o quarto degrau. Esse conhecimento matemático nos faz adentrar na realidade inteligível, mas permanecer na realidade inteligível e alcançar o seu cerne, a sua essência, vai depender unicamente da tentativa que nós temos de pensar o mundo unicamente de forma inteligível. É o momento que ele chamou de episteme, o conhecimento verdadeiro. Qual é a diferença então da verdade matemática e da episteme? Na verdade matemática, nós lidamos com representações. Como assim? De forma inteligível, eu represento a realidade. Eu mostro a realidade. Na matemática é uma seta, mas a coisa mesma que a matemática aponta, aquilo que a matemática se volta para explicar, aquilo que é universal, ele chamou de eidos. O eidos, que é a coisa em si, aquilo que é essencial. Então, de uma forma geral, Platão faz uma superação do pensamento dos antigos. Ele supera também o pensamento socrático. Então, vamos pensar aqui, para concluir essa aula, como Platão faz essa superação. Ele vai dizer que Parmênides tinha uma determinada razão quando dizia que a verdade era eterna. Mas Parmênides dizia que Heráclito estava errado e que a mudança não existia. Para Parmênides, a mudança não existe e Heráclito apenas estava sendo movido por uma aparência ilusória de algo não existente. Heráclito dizia não. Tudo que existe de forma real está mudando. Então a mudança não pode ser aparente. A mudança é realmente a verdade. O que há de eterno no mundo é a mudança pelo qual as coisas se fazem. Aí Platão chega e diz: Parmênides tinha uma certa razão, Heráclito tinha uma certa razão. Parmênides tinha razão quando dizia que o mundo inteligível, que ele não falava em mundo inteligível, então vamos ratificar isso aqui, retificar. Parmênides tinha razão quando dizia que a realidade é eterna e imutável. Aí Platão pega isso aqui e diz: isso que você chama de eterno e imutável na realidade, eu estou chamando de mundo inteligível. Heráclito disse que a mudança existia, que a mudança fazia conhecimento. Aí Platão diz: tem razão, Heráclito. É o que eu estou chamando da mudança e da formação do conhecimento no mundo sensível. Então Platão faz uma superação do pensamento dos dois. O que faz com que Platão seja de novo, agora aqui na filosofia, um novo, digamos assim, artífice do pensamento. O mundo vai pensar de forma platônica por muito tempo. Ok? Na próxima aula vamos continuar Platão e eu trarei para vocês aquilo que é mais conhecido nele. O mito da caverna, um pouco da ética platônica e um pouco da política platônica. Valeu!